Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus reunido, amados irmãos e irmãs que também nos acompanham pela Pascom, desta paróquia Nossa Senhora Aparecida de Varginha, Minas Gerais. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. De acordo com a tradição, a igreja costuma chamar, e nós chamamos, Pedro e Paulo como colunas da igreja. E para chamá-los de colunas da igreja, você sabe muito bem, não é por acaso, a importância de uma coluna, a função de uma coluna. A coluna, ela consegue manter a estrutura, segurar a estrutura, apoiar a estrutura. Se você sofrer um mal grave na sua coluna, você pode ficar paralisado. E bem nós sabemos que desde que nosso Senhor Jesus Cristo implantou a igreja, Ele teve pessoas que continuaram o seu projeto, senão não chegaria até aqui. E nesse projeto de igreja, em 2000 anos, Pedro e Paulo foram colunas que não deixaram a igreja paralisar. Mas nós temos que aprender algo importante. Se chamamos Pedro e Paulo de colunas da igreja, nós sabemos que eles se tornaram fortes, mas nem sempre foi assim. Também tiveram fraquezas. Pedro negou muitas vezes, Paulo também cometeu muitas atrocidades, entre elas o assassinato do próprio Estevão. Na época ele não sabia quem era Estevão e quem era aquele grupo de cristãos. Antes de se converter, Paulo fez muita besteira. Antes de se converter, Paulo fez muita coisa ruim. Mas nem sempre foi assim. O que nós devemos entender é que na vida de Pedro e Paulo houve uma construção, uma evolução, um amadurecimento. Pedro e Paulo chegaram no céu, mas passaram pelos seus infernos primeiro. Pedro e Paulo se tornaram santos, mas cometeram pecados graves. Mas nada disso foi impedimento para Deus fazer tudo o que fizeram na vida deles. Pedro e Paulo mudaram de nome. Saulo vira Paulo e Simão vira Pedro, para mostrar a importância da missão. Olhando para Pedro e Paulo, não nos resta alternativa, não podemos dar desculpa, porque ao mesmo tempo Pedro e Paulo é tão parecido conosco, mas tão diferentes. Na determinação, na capacidade de dizer um sim, na capacidade de não voltar atrás. Pedro e Paulo
transformaram a vida deles e eles já não eram criança mais. Às vezes tem pessoas que na idade que Pedro e Paulo conheceu Jesus, tem pessoas que já acham que não tem mais nada para esperar da vida, vai levando mais ou menos. Tudo começou na vida de Pedro e Paulo depois de um longo tempo. Já eram quase, podemos dizer assim, idosos, porque acima de 60 anos já se diz como idoso. Se Pedro e Paulo não tinham essa idade, estavam bem perto dessa idade, onde tudo começou. Deixaram seus empregos semelhantes, mas o emprego de Pedro era pescaria. Paulo deixou lá sua religião, era judeu, formado, deixou seus estudos, suas letras, doutor. Os dois deixaram algo e seguiram. Não podemos dar desculpa nenhuma. Mas o que nós temos que aprender é que hoje nós nos beneficiamos do sacrifício deles. Não é brincadeira. Para você estar aqui, alguém morreu, alguém guardou a fé, alguém não se vendeu e não se rendeu ao sistema. O sistema é aquele que sempre existiu. O sistema de Herodes, o sistema daqueles que estão no poder, o sistema daqueles que são fracos da fé, o sistema daqueles que gostam de torturar. Perceberam? Colocaram Pedro numa cela para torturá-lo. Mas a igreja inteira rezava por Pedro, porque a arma da igreja é a fé. Mas aquele sistema que tentou matar Pedro e matou depois, matou Paulo, é o mesmo sistema que está hoje. Mas o modo de matar mudou, o modo de torturar mudou. Agora se mata valores, se espalha adultério por toda parte, até nas canções e música. Se tornou comum cantar música de 2, 3 amores, até 10 amores. Se tornou comum cantar música de recaída, de gente fraca, gente incapaz de ser firme. Se tornou comum crianças vendo programas de televisão indecentes, ao meio-dia, ao longo do dia. Se tornou comum crianças ficarem como robô, não sabe conviver com ninguém, quadradas num celular. Se tornou comum casais namorar pelo telefone, porque não sabem conversar. O sistema continua atacando, mas de outro jeito, espalhando contravalores. O anticristo, o sistema continua atacando, espalhando na cabeça das pessoas que não precisa da igreja, basta Deus. Deus sim, igreja não. Sim, porque igreja não é para os fracos, porque para ser igreja você tem que deixar de ser egoísta. Para ser igreja você tem que dedicar tempo para Deus, participar, perdoar seu irmão, tolerar seu irmão, porque você tem fraqueza que nem ele. Igreja é mais difícil, não é? Deus é fácil, porque Deus do meu jeito é fácil. As pessoas querem um Deus do seu jeito, que não tenha que derramar sangue. Não é romantismo que eu estou dizendo. As pessoas às vezes são românticas quando vão se casar, quando planejam ter filho, quando planejam ser padre no seminário, mas depois são frouxas. Se vendem, se rendem, desencantam, não insistem. O filho vira problema, casamento vira peso, e às vezes até o sacerdócio vira uma obrigação. São frouxos. Pedro e Paulo não se afrouxaram, não se renderam ao sistema, e o sistema não vai mudar. O sistema está aí. De algum modo o sistema não se converte. Não é inteligente você achar que vai converter o sistema, porque o sistema pertence ao mundo, e os mundanos querem o quê? Estar de bem com a vida, corrompidos. Os mundanos acham que o crime vale a pena, o pecado vale a pena, o prazer vale a pena. São como lobos que devoram uns aos outros, não tem nada para deixar, não tem causa para deixar. Qual é a causa que você tem para deixar? Qual a sua obra? Depois de 2000 anos nós estamos aqui nos beneficiando do sacrifício de Pedro e Paulo. Eu não estou de vermelho por acaso, é porque eles derramaram sangue, e não é brincadeira. Não dá para falar tranquilo uma situação tão forte como essa. Se nós estamos aqui hoje celebrando Pedro e Paulo, eles foram brutalmente assassinados. Paulo foi degolado e Pedro colocado de cabeça para baixo, morto na cruz, louvando a Deus, porque não foram frouxos,
não se renderam ao sistema. A questão não é você mudar o sistema, porque você nunca vai mudar o sistema do mundo. É você não deixar que o mundo mude você, corrompa você. Você não deixar que o sistema do mundo te atrapalhe, te engula e te enrole. É aí que nós temos que aprender. Quando você vai plantar uma planta, você coloca ela na terra, prepara a terra e rega com água. Pedro e Paulo plantaram a igreja e regaram com sangue. Às vezes é fácil falar bonito, é fácil celebrar solenidade, não é fácil chegar onde eles chegaram. Quando você vê a morte de frente, o pavor de frente, e Pedro e Paulo estavam ali, firme, cantando e louvando a Deus. Você teria capacidade de, nos últimos momentos da sua vida, fazer como Paulo? Combati o bom combate, guardei a fé, estou aguardando a coroa da justiça, da vitória. Isso que é viver. Por isso que depois Paulo diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Tudo que Paulo tinha, carreira, dinheiro, fama, Paulo considerou tudo um lixo. Qual é a fervura da sua fé? Qual é a sua causa? Pelo que você dedica a sua vida? Pedro e Paulo chegou aonde chegaram porque não foram medíocres, não se contentou. Porque a tendência nossa às vezes é conquistar algo e querer preservar aquilo. E quando você quer preservar, você não cresce, você só mantém. Cristão não pode manter, cristão tem que se superar a cada dia. Se superar a cada dia. Um bom casamento, uma boa paternidade, um bom pai, uma boa mãe, um bom padre, tem que regar com sangue todo dia. E às vezes a gente dá desculpa: ai, o sistema é difícil, não adianta educar. A batalha é essa. Educar filhos é isso, é você enfrentar o sistema. E todo dia o sistema vai estragar, você conserta, é obrigação sua. Se o sistema estragou seu filho, conserte-o. Agora, depois que ele crescer, faça o que ele quiser. Ele cresceu, arque com as consequências. Mas quem tem que consertar somos nós. Consertar, enfrentar o sistema. Tem gente que relaxa, não adianta falar, o mundo está assim, é moderno, é diferente. Deixa namorar como quer, as coisas mudaram. Não, caráter não muda. O sistema continua torturando. O sistema continua fazendo a mesma coisa que prendeu Pedro e Paulo, mas agora não prende mais. Agora tem um falso discurso de liberdade. Eu tenho liberdade de tudo, de falar tudo, até mal da igreja, criticar a igreja, sem nem conhecer ela, sem nem derramar uma gota de sangue por ela. Agora qualquer um acha que pode falar de tudo o que quiser, até do Papa. Lembremos, falar mal do Papa, excomunhão. Estar contra o Papa, excomunhão. Nós precisamos aprender a ser pessoas com decência e abaixar a cabeça quando precisa, quando um pai fala. E quando o Papa fala, abaixa a cabeça. É assim que nós devemos ser. Ainda bem que o povo de Deus sabe disso. Mas não faltam anticristos no mundo que querem ser mais católicos do que o próprio Papa. Isso não é catolicismo. Pregar lição de moral, arrogância, só da boca para fora. É fácil defender Jesus falando, defende derramando sangue, como Pedro e Paulo fez. Às vezes nós não podemos jogar culpa no sistema, porque às vezes é isso que nós temos que entender. O problema não é o sistema, o problema é a frouxidão, é ser frouxo e ceder ao sistema. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Por que eles foram livrados dos temores? Porque Deus os livrou, porque eles não foram frouxos, eles deram tudo deles. Agora eu pergunto a vocês, 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui nos beneficiando do sacrifício de Pedro e Paulo. A igreja existe, a fé continua, porque eles trouxeram a fé, guardaram a fé, foram transmitindo. E agora, daqui 2000 anos para frente, que tipo de gente é eu e você? Ainda estaremos na história? Seremos como Pedro e Paulo do futuro? Porque é assim que a história continua. Não é viver só do sacrifício passado, é fazer um novo sacrifício, para fazer valer a pena a luta deles. Ou é fácil carregar o nome de cristão, admirar São Pedro e São Paulo, mas só admirar? Não é brincadeira, esses caras perderam a vida. Eles doaram a vida, eles foram sacrificados. Esses homens foram sacrificados e valeu. Agora eu pergunto, daqui 2000 anos a geração futura vai olhar para mim e para você, sentirá orgulho ou vergonha? Alegria ou pavor? Podemos ser celebrados como Pedro e Paulo? Que tipo de homem e mulher que você é na fé?
Porque é para pensar nisso. A fé cristã é radical. É enfrentar o sistema todo dia que está para nos engolir e para nos confundir. E agora, a estratégia do diabo, do encardido, diria Padre Léo, mudou. A estratégia do diabo agora não é fazer o cristão deixar de acreditar. Não é fazer o cristão não acreditar em Deus. Isso já foi. Acreditar em Deus, todo mundo fala que acredita. A única estratégia agora do diabo é o seguinte: fazer com que o cristão seja um cristão relaxado. Pronto, ele está felicíssimo. Fazer com que o cristão se chame cristão, mas frouxo, e não ache isso errado. Se chame cristão, mas cristão do confortável. Não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para Deus, tenho minha vida correndo, de vez em quando eu rezo. Ser cristão, mais ou menos. A estratégia é essa. Não é te afastar totalmente do caminho, porque senão você assusta. A estratégia do inimigo é essa: é te tornar frouxo, fraco, católico que negocia com tudo, que tolera tudo, e tanto faz, pode viver como quiser, homem, mulher, tanto faz, as duas coisas ao mesmo tempo, e ter quantas pessoas você quiser, tanto faz. É humanismo, tudo é humano. Não, tem coisas que são indecência. É o sistema obrigando a gente a viver de qualquer jeito. Precisamos ter a decência de ser gente que sabe amar, se sacrificar, ser fiel, cuidar do outro e manter a fidelidade. Nós temos que entender isso. Uma vez, rapidamente, num dos meus estudos, quando eu estava no seminário, eu li um livro de um filósofo e ele era ateu, não acreditava em Deus. E de repente ele contou uma história. E contando a história, porque aquele ateu tinha valores. E os livros chamam Tratado das Pequenas Virtudes, ou Grandes Virtudes, eu não me lembro tanto. E aí aquele ateu estava descrevendo as virtudes que ele tinha. E o que ele achava princípios para ele. Eu falei, o que um ateu tem de princípio? E de repente ele contou como se fosse uma parábolazinha. Ele contou uma historinha, tipo assim. Olha o jeito que ele fala. O ser humano, o outro tem que ser tratado com dignidade e merece a minha honestidade. Então qual que é a orientação desse ateu? Um ateu falando, para vocês entenderem o que eu vou dizer depois. Não estou concordando com o ateu, eu vou chegar onde eu quero. O ateu disse o seguinte: o exemplo mais simples para mostrar se você é uma pessoa ética ou não, e você tem que ser uma pessoa ética, e ele defende a ética e não Deus, ele defende a ética. Então o que ele defende? Você tem um carro, conhece seu carro e quer vender seu carro. Então, conhecendo todo o seu carro, você deve chegar e dizer para a pessoa que você quer vender: fulano, quero vender meu carro e preciso muito vendê-lo. A condição do meu carro é esta: a lataria está boa, o estofamento está bom, os pneus estão bons, mas o mecânico já me disse, o motor vai fundir em um mês. E parece piada. E quando alguém fala, mas assim você não vai vender, mas então que eu não venda. É melhor eu não vender do que ultrapassar o meu irmão. Por que eu estou contando essa história? Você teria mesmo honestidade? O que me assusta no mundo não é que tem ateu pelo mundo afora. O que me assusta não é que existam pessoas que não acreditem em Deus. Todas as pessoas são livres. Não acreditar em Deus é uma solidão terrível. É um mal terrível, mas o pior mal que alguém que não acredita em Deus faz é para ela mesma. A gente fica jogando culpa no sistema que as pessoas que não creem em Deus é uma ameaça para nós. Será que as pessoas que não creem em Deus é uma ameaça para nós? Quem é a ameaça? Sabe aonde que eu quero chegar? O ateísmo é uma coisa terrível. Não acreditar em Deus é uma coisa cruel. Mas sabe o que me assusta? Não é as pessoas não acreditarem em Deus. O que me assusta é aquelas que dizem que acreditam em Deus fazer menos do que os que não acreditam. Porque quando eu olhei esse livro e vi esse homem falando, puxa vida, mas se um ateu está dizendo isso, então nós temos que fazer mais. E qual que é o mais? Derramar o sangue, dar tudo, ser radical. Senão você não está fazendo mais do que qualquer um faz. Um ateu pode fazer. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas comemoram o mínimo, exaltam o mínimo, o básico do básico. Para virar herói não pode ser assim não. Tem que passar o que Pedro e Paulo passou. Morreram e não se venderam. Hoje qualquer um vira herói. Se um juiz é honesto,
Claro, tem que ser honesto mesmo. Se um político não rouba, ele não rouba. O que você esperava? O meu marido não me trai. O que você espera? Pelo menos isso? Você está comemorando isso? Você está comemorando isso mesmo? Porque você acostumou com um bando de relaxado, uma sociedade relaxada, onde trair é normal. Aí o sujeito que não trai vira herói. Um padre que quer viver a vida de santidade, olha, é porque ele vive a santidade, mas é de se esperar, ele tem que viver isso mesmo. O Papa é humilde. Sim, mas é de se esperar, tinha que ser mesmo. Ele é muito mais que isso. Nós estamos numa sociedade onde ser honesto virou heroísmo. Ser honesto é o mínimo da decência. Agora, o que não é fácil ser é mártir. Não se vender e morrer se preciso for. Não negociar e ficar sozinho se preciso for. Ser honesto é o básico, mas nem o básico se faz mais. Ser decente com o outro e falar a verdade é o básico. Não é nem valor, é o básico. O máximo é isso. É você ter causa, morrer por uma causa, derramar sangue, não negociar, não perder a dignidade. Aí que nós temos que entender o quanto você faz, o que você é naquilo que faz. Você teria mesmo honestidade, que eu cito agora, que um ateu falou? E se você por acaso tiver, então é pouco. Está na hora de você ter o martírio, entregar mais a sua vida, enfrentar o sistema e não ter medo do sistema. Também aprendi isso quando, nos tempos de estudo, uma vez eu ouvi uma pregação que eu nunca mais esqueci, nunca mais. Às vezes, só para não ficar sozinho, as pessoas se vendem facilmente ou aceitam qualquer companhia. Às vezes você aceita uma companhia tóxica perto de você, tóxica, que está te envenenando. Às vezes você aceita uma companhia possessiva perto de você. Às vezes você aceita uma companhia que não é companhia, mas é que é um inimigo, que te corrói. Mas por quê? O maldito medo de estar só. Mas o que você tem que aprender, como que Jesus terminou? Só. E não se vendeu e não se corrompeu. Como que ele terminou? Ele, e lá embaixo no pé da cruz, a mãe, Madalena apaixonada pela causa e mais 2 mulheres. Nem Pedro estava lá naquela hora, depois que ele cresceu. A tendência, eu aprendi isso, na medida que você vai amadurecendo, na medida que a sua conversa vai se tornando boa, que você não joga a conversa fora, pode ser agradável, mas na medida que você tem conversa boa, na medida que você tem critério, na medida que você amadurece, na medida que você cresce, aqueles que não querem crescer, que são infantil, que são imaturos, vão saindo de perto. Deixe sair, mas não se venda, siga o caminho. É isso que é ser cristão. Na medida que você amadurece, muita gente sai de perto, porque tem gente que quer passar a vida como criança, imaturo, infantil. Amadurecimento é também solidão. Não que você vai se isolar, ficar isolado e não conviver com ninguém. Mas como eu disse, tanta música aporcalhada e suja por aí, é só uma diversão. Mulher casada, tanto faz, canta cada tipo de música que dá vergonha. E chama certos ritmos de música dentro de casa como algo normal. Aporcalhados. Isso é indecência. Isso é você tornar a sujeira algo normal. E na medida que você crescer e não se interessar por isso, você vai ficando só. Ótimo! Antes só do que mal acompanhado. Muitos vão, outros vêm. Já dizia um ditado popular, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Mas o mais importante é não perder a honra, a dignidade, não se vender e não perder o caráter. É um absurdo. O cristão que é para ser cristão, o cristão tem que ser conhecido como aquele que é destemido, que não teme a morte, que carrega a cruz. O cristão é para ser conhecido como aquele que enfrenta o sistema, que encara a morte de frente, que ama, que não volta atrás, que não trai. O cristão é para ser conhecido como aquele que é o maior, que faz o máximo. É um absurdo o cristão fazer menos do que quem não tem fé. O cristão é para ser temido. E sabe quem que tem que temer o cristão? O sistema. O sistema morria de medo de homens como Pedro e Paulo. Hoje, nós causamos medo em alguém? Não sei por quê. Os cristãos têm firmeza? Têm palavra? São unidos? São prontos para enfrentar qualquer guerra? Estou perguntando. Por que será que eles trancavam Pedro? Porque tinha medo de Pedro. Porque Pedro era destemido. Nada dobrava ele.
Por que eles tentaram matar São Paulo? Porque tinha medo de Paulo, porque Paulo não se vendia. Agora, o cristão de hoje causa medo no sistema ou está se casando com o sistema? Está convivendo, se prostituindo com o sistema, tornando o pecado uma coisa normal. Esse sangue não foi derramado por acaso. Não me dou o direito de vestir uma roupa com cor de sangue e fazer um discursinho de água doce. Não me dou o direito de vestir uma roupa de sangue e dizer que ser cristão é fácil e que todo mundo está fazendo o máximo. Não, você deve fazer mais e eu também. Se você quer celebrar essa missa, se você está vendo que a cor de hoje é vermelho e sangue, então não seja frouxo. Senão você está manchando, desperdiçando esse sangue. Foi derramado inutilmente. Se você não valorizar isso, eu preciso e você precisa. É hora dos cristãos mostrar para que vieram. É hora de bater na porta do inferno. É hora de enfrentar o sistema. Você não vai mudar o sistema. O importante é você não deixar que o sistema te mude. Viva com decência. Mesmo que te torturem, viva a sua castidade, a sua pureza. Viva o que é certo. Seja honesto. Seja fiel e não traia. Mesmo que diga que isso é normal, que isso é beatice. Para quê? Os discursos são esses. A carne é fraca, aproveita a vida. Para que isso? Não. Não se venda. Morra por aquilo que você acredita. Pode ter certeza. Hoje, se você fala publicamente de honestidade, de não trair, de ser fiel a uma mulher só, a um homem só, de sexo depois do casamento, se você fala hoje de castidade, de pureza, você é torturado por bullying, por zombaria, porque os fracos, a única arma que eles têm é isso, zombar. Os covardes, a única coisa que eles têm é zombar. Então, um homem que é fiel a uma mulher, o outro vai zombar. O pegador bonitão do pedaço, ele acha que ele é alguém, não é nada, é um lobo, um instinto, um bicho, que não cresceu na vida e que vive comendo pessoas como um pedaço de carne e cuspindo. Não é isso, para isso que nós viemos para viver e nem para ser. Precisamos ser homens e mulheres de brilho, de coragem. Não somos lobo para devorar o outro como um pedaço de carne. Viemos para crescer no amor, para santificar no amor e lutar juntos no amor. Temos que resgatar o gosto de ser cristão. Viemos para incomodar. Lembra aquela música do dia da Corpus Christi? Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Incomodar o sistema. Não se alie ao sistema, não se renda ao sistema, não se venda ao sistema. Para honrar o sangue de Pedro e Paulo. Guarde isso. No futuro, o que é que você está deixando para a geração futura? Esses homens deixou para nós um grande legado de respeito e de fé. E você, no futuro, se a sua geração olhar para você, vai encontrar o quê? Homem, o quê? Mulher, o quê? Motivo de orgulho, de honra ou de vergonha e desânimo? Hoje nós olhamos para Pedro e Paulo e temos orgulho. E daqui 2000 anos, quando olhar para você e para mim, é a nossa vez de mostrar o que fizemos. Não entremos para a vergonha da história, entremos para mudar a história. Louvado seja o Espírito Santo, Cristo, que motivou Pedro e Paulo. Louvado seja a vida deles, e que nós possamos honrar essa vida, ter o gosto, o brilho de ser cristão, e se for preciso que fiquemos só, mas não nos misturemos com indecências, com coisas que como se fosse normal, fazer da maldade, fazer da sujeira, fazer da pornografia uma piadinha comum do dia a dia. Não, o cristão não veio para isso, para viver vida de porco. Não é moralismo, é combater como o próprio São Paulo, tinha o espinho na carne, tinha pecados, mas ele não se conformava com o pecado. Não dá para conformar com uma vida assim. Sejamos homens e mulheres do bem, do amor, e possamos valer o sangue derramado por nós. Creio em Deus Pai.